Bom, pessoal, meu nome é Fernanda, fazendo minha apresentação para quem não está me vendo, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, mas eles estão presos, sempre uso um coque, estou usando fone de ouvidos e estou no escritório aqui, o fundo é um escritório, tá? Bom, hoje eu vim aqui falar sobre o grupo de mulheres do CID, que é a empresa onde eu trabalho, tá? A gente veio falar sobre o que é o grupo, um pouquinho do histórico desse grupo, que é recente, e também falar quais são os nossos desafios, o que a gente atua, como a gente está atuando na empresa e os perrengues que a gente passa, tá bom? Eu sou a Fernanda, eu trabalho no CID há 9 anos, sou gerente, sou formada na área de tecnologia, sou formada em ciência da computação, já há mais de 20 anos, e me formei em 98, né? Para vocês terem uma ideia, faz tempo. Mas hoje eu estou atuando na área de experiência do usuário, interface do usuário, né? Gerenciando um grupo de uns 30 designers, mais ou menos, tá? Mas hoje quem está aqui não é a Fernanda que acabou de se apresentar. Hoje eu estou representando o grupo organizador do Imagina Juntas, tá? Então, eu estou representando a Ana Flávia, a Ida, a Jimmy, a Maria Luísa, a Mayara, a Poliana e a Raquel. Todas nós trabalhamos na organização de uma série de atividades e eventos que eu vou explicar um pouquinho mais nos próximos slides, tá? Bom, antes de falar do Imagina Juntas, eu queria falar um pouquinho do CID, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia, que nasceu aqui em Campinas, no estado de São Paulo, em 2004. Ele foi fundado pela Samsung, né? A Samsung é a nossa maior cliente, e a gente atua, assim, ao longo desses 17 anos, a gente já atuou em várias áreas, todas relacionadas a desenvolvimento de software, né? Então, trabalhamos muito com software que vai em telefones celulares, com aplicativos móveis, softwares para PCs, mas hoje a gente trabalha bastante na área de segurança cibernética, inteligência artificial, processamento de linguagem natural, visão computacional, computação gráfica, soluções em nuvem, soluções móveis, etc. Né? E como vocês podem ver, é uma área bastante tecnológica, né? Então, o que vocês podem imaginar é que o CID tem muito mais homens que mulheres, e isso é uma verdade, tá? Desde o começo. Então, assim, não só há mais homens que mulheres, como há uma predominância de pessoas da área de exatas, tá? Então, muitas vezes as mulheres estão nas áreas administrativas, estão nas áreas de recursos humanos, contabilidade, financeiro, e menos nas áreas core da organização, que é o desenvolvimento de software e serviço, tá? É importante eu dar essa introdução para vocês conhecerem o CID, porque isso explica um pouco do histórico do Imagina Juntas, tá? Bom, o CID está crescendo, então, como eu falei, nós nascemos em Campinas, aqui do lado esquerdo, do lado direito de vocês, né? Está a foto do nosso prédio aqui em Campinas, mas no finzinho do ano passado, começamos a atuar em Recife, foi aberta uma unidade em Recife, e esse ano estamos com um escritório ainda pequeno em Manaus, mas que deve crescer muito ano que vem, tá? Então, temos vagas abertas e esperamos que essa apresentação aqui no TTC anime várias mulheres a se candidatarem a elas, tá? Mas também essa expansão do CID foi boa para a nossa diversidade, porque antes a gente trabalhava só presencialmente. A cultura do home office não fazia parte da nossa empresa. Então, todos os profissionais eram da região de Campinas. Algumas cidades vizinhas, Paulínia, Indaiatuba, Valinhos, etc., mas todos, em geral, moravam por aqui. Quando a gente abriu a unidade Recife, foi durante a pandemia da Covid, e nós já começamos a contratar pessoas de fora, não só para a sede Recife, mas a gente percebeu que o trabalho remoto foi super aceito.
Então, a gente começou a contratar, mesmo para projetos que estavam atrelados à unidade de Campinas, pessoas de outros estados. E agora, Manaus, a gente ainda vai ter pessoas de outras partes do Brasil que a gente não estava acostumado há 2 anos atrás. Então, de uma certa forma, trazer pessoas de diversos estados do Brasil aumenta a diversidade da nossa equipe. Na equipe de design onde eu trabalho, nós temos pessoas do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte trabalhando juntas. É bem interessante as conversas, os papos que surgem, né, de comida, de jargões, palavras, gírias, etc., né, músicas e tudo mais. Bom, e aqui está um pouquinho mais sobre a diversidade do CID, especificamente sobre quantidade de homens e mulheres, né. Esses dados são de uma semana atrás, né? Temos cerca de 21%, para ser mais exato, de mulheres trabalhando no CID, e na liderança temos 20%, quer dizer, está mais ou menos equiparado, né? Reflete a quantidade de mulheres. E hoje, eu até fiquei surpresa quando eu coletei esse dado, a gente não tem nenhuma equipe 100% masculina, né? Por um lado, eu fiquei muito feliz, porque isso é uma conquista, né? Antes nós tínhamos equipes que eram formadas somente por homens, sem nenhuma mulher. Mas, por outro lado, isso gera uma preocupação, porque apesar de ser uma conquista, tem muitas equipes em que nós temos somente uma mulher. Então, a gente tem que ter um cuidado, né? A organização, o CID, a gestão do CID tem que ter cuidado de como está a inclusão dessas mulheres na equipe, né? E a Paty falou muita coisa do que pode acontecer numa equipe que tem uma mulher só, que não tem uma pessoa de apoio e tudo mais, tá? Mas eu vejo isso como positivo, visto que o CID tem um histórico de ser uma empresa muito masculina. Então, assim, até 2019, todas as ações voltadas para as mulheres, elas eram ou organizadas pela área de recursos humanos ou pela CIPA, né? Então, o que a gente sempre comemorava? O Dia das Mulheres, o Dia das Mães, o Outubro Rosa, e sempre foram ações muito legais, né? Que tem uma foto, eu estou no meio aqui com a blusa verde, segurando uma flor, um calochuê amarelo. São sempre eventos muito legais, porque era a oportunidade que as mulheres tinham de estarem juntas, de conversarem, de trocarem experiências, tá? Então, o Dia das Mulheres, a gente sempre ganhava um mimo, fazia uma palestra, um debate. O Dia das Mães sempre teve um almoço das mães, e éramos poucas mães. Hoje eu não fiz esse levantamento para essa palestra, mas acho que em 2019, 2020, tínhamos entre 10 e 15 mães no máximo no CID, tá? Então, era um número baixo. Mas é muito bom você conversar com pessoas que estão na mesma realidade que você, trabalhando na mesma empresa, e discutir sobre as dificuldades, os desafios, né? Que nós temos, né? Levar o filho para a escola, participar de um evento do filho, da filha, no meio do dia de trabalho, e conversar, né, com a professora, né? Porque afinal eles também têm horários de trabalhos deles e coincidem com os nossos, né? E a CIPA sempre organizou ações relacionadas à saúde, né, da mulher, do câncer de mama no Outubro Rosa. Claro que não é uma ação específica para mulheres, né, os homens também têm câncer de mama, mas, em geral, era mais voltado para as mulheres, tá? Mas aí o grupo Imagina Juntas surgiu em 2020, pouquinho antes da pandemia. Foi na comemoração do Dia das Mulheres, então a pessoa que idealizou isso era do RH, da área de recursos humanos, mas ela queria que a gente tivesse um grupo com representatividade das outras áreas, que não fosse só o RH que puxasse todas as ações das mulheres, né? Então, tivemos uma palestra que falou sobre
o histórico do Dia das Mulheres, o porquê que o dia 8 de março foi definido como o Dia Internacional da Mulher, debateu um monte de coisas, realmente o histórico, né, do porquê de comemorar esse dia. Foi um evento presencial, né, com as mulheres lá em Campinas, e foi tanto a apresentação quanto a mediação depois das conversas que ocorreram naquele dia, foi feito pela psicóloga do CID, né, que tratou o tema assim, de uma forma super madura que todo mundo gostou. Depois desse evento inicial, em que a gente definiu o nome do grupo em conjunto, né, teve votação, algumas dinâmicas, a gente também fez um outro workshop para discutir quais eram os nossos valores. E assim, tivemos discussões, trabalhos em grupo, tudo isso feito para que a gente também se conhecesse mais, para que a gente se interagisse entre as mulheres, para que realmente formasse um grupo. E, no fim, nós chegamos a 3 valores principais que são pilares do nosso grupo, que é o respeito, a empatia e a sororidade. Nesse mesmo workshop, nós definimos os mandamentos, tá? Então, acreditamos que a empatia acima de tudo, então a empatia para entender a situação da outra pessoa, seja uma mãe, seja uma mulher solteira, seja uma mulher mais velha, mais nova, engajada ou não com feminismo, desculpa. Acho que a gente tem que respeitar o limite das pessoas, né? Faz parte dos nossos mandamentos, porque o feminismo, a inclusão, tudo isso são temas difíceis e cada um pode ter seu limite, né, com base nas experiências vividas ao longo da vida. Nós acolhemos as diferenças, os julgamentos não são bem-vindos, oferecemos apoio mútuo, respeitando o limite de cada uma, procuramos ouvir atentamente, né, as pessoas, as diferentes vivências, experiências, alertamos nossos desconfortos da alma, né? Às vezes nós não estamos bem e a gente guarda muito isso para a gente, mas para que outras pessoas consigam nos ajudar, a gente precisa alertar que a gente está precisando de ajuda. Somos responsáveis por mudar a nós mesmos, ninguém vai me mudar e eu não vou mudar ninguém. Se eu quiser mudar, eu sou responsável por isso. E mantemos a confidencialidade das informações que são discutidas pelo grupo, pelas mulheres. E definimos também a nossa missão, que é suportar o nosso fortalecimento como mulher, como grupo, promover a união entre as mulheres do CID, porque nós percebíamos que muitas não se conheciam, muitas conheciam as mulheres, trabalhavam nos próprios grupos, mas não conheciam as mulheres que ficavam em outra diretoria, em outro andar, sabe, que não tinham um trabalho diretamente ligado. Nós temos a missão de promover discussões edificantes, desenvolver mulheres profissionalmente e disseminar pontos importantes abordados no grupo para o público masculino, né? Afinal, o machismo, não adianta nada as mulheres mudarem se os homens também não mudarem. E as mulheres também precisam mudar para como educar, tanto o que a Paty falou na palestra anterior, né? Se o meu colega não teve uma atitude legal com uma mulher, eu ir lá conversar com ele, cobrar, como educar os filhos, o marido, os pais, né? Do que é o feminismo e dos motivos do porquê isso é tão importante. Bom, e a gente mal tinha começado a engrenar, o grupo tinha nascido, né? Apesar de 2020 parecer tarde, né, para um grupo de mulheres aparecer na empresa, a gente fala, devia ter aparecido antes, mas não importa, né? O importante é que apareceu. Veio a pandemia e nós não estávamos acostumados a trabalhar
num esquema remoto, então foi uma mudança muito grande na empresa. Nesse período de março, abril de 2020 para agora, nós crescemos muito, de 250 para mais de 600 CDIRs, e tivemos as unidades abertas, né, de Recife e Manaus. Então, tudo isso veio, foi uma mudança tão grande, tanto trabalho para quem estava lá no CID, que a gente acabou dando uma pausa, a gente meio que esqueceu um pouquinho do Imagina Juntos, porque realmente falta de tempo, adaptação, a pandemia também trouxe muita reflexão para todo mundo, outros afazeres, etc. Então, em 2020, esse grupo, ele fez poucos eventos. A gente tivemos a iniciativa do Outubro Rosa, e tivemos cerca de uns 2 debates online, e principalmente para falar um pouco dos efeitos da pandemia. E uma coisa que foi legal, que a gente percebeu, que os eventos que davam maior engajamento, assim, eram os que a gente permitia com que as pessoas falassem, né, no esquema de debate, não uma apresentação em que alguém fala alguma coisa, espera uma resposta, etc. Por quê? Porque estava todo mundo remoto, ninguém mais tomava cafezinho com a amiga, ninguém encontrava a mãe do filho na escola, não ia tomar um chopp com as amigas. Então, acho que as mulheres estavam sentindo falta de um espaço para desabafar, para trocar ideia e para ver que outras pessoas também estavam passando pelos mesmos problemas que elas. Mas, no final de 2020, nós nos organizamos melhor e começamos 2021 mais organizada. Então, nós mantivemos iniciativas anteriores do Dia das Mulheres, do Dia das Mães, Outubro Rosa. Criamos um site, e o site ainda está bem cru, mas já temos as ideias, só falta agora implementar e rechear. Mas também temos um chat, um grupo que é exclusivo das mulheres para trocar experiências, para uma apoiar a outra. Fizemos vários debates e conversas, né, porque a gente sentiu que é onde tem mais engajamento, e também trouxemos pessoas de fora do CID, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver o horário. Bom, e criamos um quadro que chama Você Sabia?, que a ideia é que mulheres façam apresentações sobre as suas carreiras lá na empresa, para, primeiro, que outras mulheres conheçam outras áreas da empresa, para que, se um dia ela quiser mudar de carreira, se ela quiser conhecer outra coisa, ou se ela precisar, na atividade que ela faz, ela precisar de alguma ajuda, ela sabe onde e quem procurar. E também uma forma de integração, né? Uma forma de que umas conheçam as outras. Tá? Isso ocorre 3 vezes por ano, a cada 3 meses. Em geral, tem o formato de palestra e depois dúvidas, debate. Fizemos só online e hoje, esse ano 2020, nós abordamos a carreira de artista, técnica 3D, de linguista e designer de experiência do usuário, interface do usuário. Também tivemos um outro quadro, que chama Sobrenome Sucesso, né? Que também são apresentações sobre as trajetórias de carreira das líderes do CID, das mulheres que hoje exercem cargos de liderança. Então, aqui a ideia é que as CIDias mostrem qual foi essa trajetória de carreira, o que deu certo, o que deu errado, as decisões que elas tomaram e o que o fato delas serem mulheres impactou na carreira dela. Até hoje, como esse evento foi criado agora em 2021, realizamos 3, todos foram realizados por pessoas em cargo de liderança, mas a nossa ideia é que não seja só pessoas que estejam no cargo de liderança que mostrem a sua trajetória de carreira. Por quê? Porque sucesso nem sempre é ter um cargo de liderança, né? Você não precisa ser diretora, presidente de uma empresa para ter sucesso. Você pode ser programadora, você pode ser designer, a mulher pode ser o que quiser para ter sucesso, tá? E aqui é interessante que
até mais do que no Você Sabia, a gente sempre procurou e pediu para as líderes que fizeram as apresentações colocar quais foram os empecilhos, né? O que ela enfrentou por ser mulher. Então, discussões sobre promoção durante uma gravidez, se ela aconteceu ou não, o porquê, questões de oferecer alguma oportunidade específica para um homem, em vez do que para essa mulher, por ela ser casada, por exemplo, por acharem que ela não toparia por ela ser casada. Então, e também como na época, né, justamente por a gente estar num ambiente masculino, muitas vezes homens ajudaram a identificar esses problemas e as alertaram para que elas pudessem tomar alguma ação a respeito, né? Então, tudo isso gerou muita discussão. A gente também vê que isso é importante, né? Que a Paty também estava falando na apresentação dela sobre síndrome do impostor, né? Então, muitas vezes, nessas apresentações, elas falaram, olha, eu pensava dessa forma, mas alguém me ajudou desse jeito. Assim, não só eu, mas as outras mulheres do CID se identificaram com muito do que elas estavam apresentando e discutindo. E a gente percebe, pelo exemplo, que a gente consegue lidar com essas situações, ou que a gente consegue não, que a gente pode lidar com essas situações e ainda ser bem-sucedido. E aqui tivemos mais, né? Aqui é uma fotinha de um evento online que nós tivemos. Aqui são algumas mulheres, porque a gente usa o Teams lá na empresa e ele não permite a foto de todo mundo junto. Aqui tivemos uma palestra, na verdade não foi uma palestra, foi uma dinâmica de autoconhecimento com a Renata Passi, ela não é do CID, mas ela veio aqui, foi um evento do Dia das Mulheres, fez essa dinâmica, uma série de perguntas que você vai respondendo e vai traçar um seu perfil de comportamento baseado no DISC. Isso foi muito legal para gerar reflexão, né, de quem sou eu, quais são os meus pontos fortes, onde eu preciso melhorar. Então, o autoconhecimento, né, é relevante para todo mundo e a gente quis fortalecer a importância disso para as mulheres. E esse ano também o CID começou um programa em parceria com o Se Candidate Mulher, de mentoria para candidatas a vagas do CID. Tá? Foi a primeira vez que isso foi feito, teve um resultado bem legal, preenchemos vagas com mulheres, e quem não foi selecionada teve a oportunidade de participar de uma mentoria com profissionais, tanto da área de RH quanto da área técnica do CID, todas mulheres, né? E isso também dá uma força para que, tudo bem, não deu certo no CID, o emprego, mas pode dar certo em outra empresa, vai dar certo em outra empresa. Então, outra ação que nós tivemos, e que foi bastante elogiado, foi que no Dia das Mulheres, o CID deu de presente esse livro, Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, para as mulheres, para as funcionárias. E o que foi muito legal é a gente ver o pessoal que estava mais tempo na empresa, né, falando assim, nossa, eu sempre recebi um flor, um sabonete, um creme, que é legal receber, a gente gosta de ganhar essas coisas, mas que ter o livro foi empoderador, né? A gente falou, é isso que a gente precisa. Então, não tem problema ganhar presentes e mimos, que todo mundo também gosta, mas a gente ganhar um presente que pode nos mudar, que vai fazer diferença para a nossa vida, para a nossa carreira, foi muito legal. E o grupo Imagina Juntas é que influenciou que esse presente fosse dado, tá? E agora, acho que semana passada, ou retrasada, tivemos uma palestra da Gabriela Batista, também que não trabalha no CID, de fora, no Imagina Juntas, sobre alguns capítulos desse livro. Então, lá em março, ganhamos o livro, de lá para cá muita gente entrou,
no CID, mas que não teve oportunidade de ganhar esse presente, talvez não tenha lido o livro, mas que... e as mulheres que leram o livro lá em março tiveram oportunidade de discutir e debater, e foi super motivador, incentivador, tá? Agora a gente tem muito desafio, né? Falei muita coisa legal, mas a gente tem o desafio de engajar as mulheres a participar mais dos eventos, porque a gente realiza os eventos durante o horário de trabalho, durante o horário que os estagiários estão lá, que eles têm as estagiárias, né? Porque eles têm um horário mais fixo, e o trabalho está acontecendo, né? Com um esquema online, remoto, sempre está todo mundo em alguma reunião, né? Então, a nossa dificuldade é ter uma maior participação nos eventos que a gente faz. A gente também quer entender mais o que cada mulher espera do grupo e tornar esses desejos coletivos, né? Porque às vezes a gente vê pessoas, assim, é muito diversa, as mulheres são muito diversas, então o que cada uma espera do grupo ainda é diverso, a gente precisa convergir nisso. Queremos trazer mais mulheres para trabalhar na empresa, então não só participar de processos seletivos, mas fazer com que o CID seja um lugar bom para as mulheres trabalharem, que as mulheres queiram vir para o CID por conta das políticas, procedimentos e cultura da empresa. Mas a gente também quer trazer causas relevantes para serem debatidas, endereçadas na empresa, né? A questão de diversidade racial, geracional, de idade, de sexo, de gênero, etc. A gente precisa trazer. Temos um outro grupo que chama Cidadania, que também debate esses assuntos, mas a gente deve ou não deve separar do grupo de mulheres, às vezes a gente faz algumas ações em conjuntas, mas são desafios que a gente tem. E como eu havia comentado anteriormente, a gente sente o conflito de gerações, né? A área de tecnologia tem muita gente nova, a gente percebe que as gerações mais novas, elas já vêm muito engajadas, já vêm muito consciente, né? Acho que a escola, toda a internet, os meios de comunicação tratam muito desse tema, e quem tem 40, 50 anos, como eu, a gente não viveu esse engajamento, né? Mas eu sinto que as mulheres mais velhas, por estarem numa empresa de tecnologia, por fazerem parte, elas são exemplos maravilhosos, tá? A serem seguidos, porque mesmo sem engajamento, elas enfrentaram um monte de problemas, né? Então, como que elas chegaram, conquistaram a carreira, conquistaram sucesso, tudo mais. Só que para isso, eu acho que a gente tem que acertar o tom das mensagens, das comunicações e palestras. Para quê? Para a gente não repelir ninguém, conseguir trazer todo mundo junto, né? Então, a gente sabe que existe conflito, mas acho que temos que ser empáticos para entender, né, a situação de cada pessoa, mas a gente também tem que saber como unir e não repelir, né? Temos alguns dilemas, né? Quando que a gente deve envolver os homens nos nossos debates? Quando que assunto que a gente abre para ele ou não? O nosso grupo, ele é só para mulheres ou não? Como que a gente aborda esses temas com os homens ou não? Como fazer isso? Acho que aqui entra de novo, não só a questão geracional, né, mas os homens, às vezes, eles são machistas pelo ecossistema que eles vivem, né, pela educação que eles tiveram, não porque eles querem. A gente precisa conscientizá-los de que eles são machistas, que isso incomoda a gente, mas a gente não quer também que vire uma guerra na empresa, a gente quer que a gente se una, todo mundo em prol da equidade. Tá? E o quanto aprofundar em assuntos pessoais, né? Tem muito assunto delicado, por exemplo, violência doméstica, né?
quanto abrir, quanto que o grupo do Imagina Juntas tem que estar aberto a receber. A gente já teve uma discussão bem grande, né, falando assim, olha, a gente tem que apoiar, a gente tem que ouvir as pessoas, mas será que eu, membro do comitê, estou preparada para tratar um assunto desse, né? Eu, Fernanda, falo que não, eu não estou preparada. Eu não sei como tratar. E a gente precisa saber, a gente não pode assumir um compromisso maior do que a gente consegue aguentar, porque as consequências disso podem ser graves, né? E temos visões de futuro. Então, queremos ser um grupo que leve informação interna, aqui eu escrevi errado, né? Um grupo que leva informação, tanto interna quanto externamente, sobre os temas relacionados ao público feminino, o que interessa a gente. E não importa qual é o nosso interesse, ele pode ser o mais diverso possível. Queremos produzir informações para o público masculino, para combater o machismo dentro do CID. Queremos ser uma referência de empresa de tecnologia top para as mulheres trabalharem. E queremos influir. E para isso, né, a gente precisa influenciar as políticas internas do CID para que a vida das mulheres seja melhor, né, ali trabalhando. Então, a gente precisa de horário flexível, a gente precisa de apoio em relação à escola, não sei. A gente quer trabalhar isso. Nós não chegamos nesse ponto, mas a gente trabalha para que a gente chegue, tá? O comitê, a gente tem bastante discussão e ideias bem diversas, né, em relação ao tom, né, a forma como a gente deve abordar os assuntos na empresa, etc. Mas é bem legal que a gente consegue opinar, falar, ouvir, e às vezes a gente não chega ao que eu gostaria que fosse feito, mas a gente chega no meio termo e aos pouquinhos a gente está trabalhando e aumentando a nossa atuação.